Como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre ICP, análise de mercado. E aí, antes de tudo, antes de começar o treinamento, queria falar um pouquinho sobre mim. Como o Dex falou, meu nome é Hilary Costa. Todo mundo chama de Rio, acho que vocês já notaram. Dex chama de Rio, Mai e Bruna também são diretoras da empresa, me chamam de Rio. E aí eu poderia começar falando sobre o City, mas o City não foi a minha primeira empresa júnior. Poxa, olha aí, já trago fatos interessantes, já começo entregando fofocas também. Então, em 2018, eu era uma triste estudante de engenharia civil. E aí eu disse, meu Deus, preciso fazer alguma coisa para eu não querer morrer. E aí eu disse, vou fazer o processo seletivo da Polijúnior. Polijúnior Engenharia, grande, PJ, Alcateia, perfeita. Fiz o processo seletivo, foi muito massa, assim, para mim. Entrei na PJ, participei da área de negócios de lá, mas lá na PJ, pelo menos na época, a área de negócios era a junção de projetos, junto com a parte mais comercial. E aí foi muito massa para o meu crescimento. Tentei a gerência comercial, mas aí não tive êxito e também não era muito, o curso já não era muito o que eu queria. Eu disse, pronto, para mim vai ser um sinal, pegar o beco agora e vou fazer o que eu quero. E aí passei em publicidade, tentei o processo seletivo do City. E aí, quando você faz publicidade, acho que o caminho mais lógico é você ir para marketing e começar a trabalhar com essas questões da tráfego pago, a produção de conteúdo e tudo mais. Sendo que eu gostava de falar, não vou dizer que eu não gostava de falar, mas eu sempre tinha aquela travinha, sabe? De, poxa, agora que eu tô com pessoas que não me conhecem, eu me sinto um pouquinho travada, acho que eu posso melhorar nesse ponto. Eu disse, não, já vamos começar com um dos valores do sítio, DNA experimentador, e vamos embora para a área comercial. E aí eu entrei na sub-área comercial, virei gerente de contas, e agora em 2023 eu estou como CRO, né? Como diretora de negócios aqui do City. E aí tô tocando a parte comercial, marketing e financeiro, junto com os meus gerentops. E tá sendo, tá sendo muito massa, assim. Mas vamos embora, de fato, para falar um pouquinho sobre o City, antes de falar do nosso treinamento. E aí, falando do City, atualmente a gente é a maior empresa de tecnologia do Brasil, e está aí no mercado há 27 anos, até o dia 14 desse mês, que vira 28. Grande City. A gente é aqui no Centro de Informática, aqui na Federal, e atualmente a gente tem 53 pessoas aí trabalhando para, de fato, estar revolucionando, né, todo esse ecossistema de tecnologia, e não só tecnologia, mas a mais do que isso, como eu apresentei até no case lá na LN, falando um pouquinho do sítio social. Agora vamos, de fato, para o nosso treinamento. Falei um pouco de mim, falei um pouco do City, e aí começou o treinamento da gente, tipo, massa, legal, ICP, análise de mercado. Mas o que é ICP de fato, sabe? Acho que a gente acaba se apropriando de muitas palavras em inglês, muitos termos e siglas, e a gente fica, massa, ICP é o quê? E aí, ICP é o perfil ideal do cliente. Coisa muito massa, muito bom. Para, de fato, a gente conseguir tá se direcionando em alguns pontos, como a comunicação de marketing. Concorda comigo que é muito mais fácil você falar com a pessoa que você, teoricamente, já tem uma noção de mais ou menos quem seja. E aí o ICP, ele é muito válido para que a gente consiga direcionar a comunicação de marketing de uma maneira mais assertiva. Visto que a gente já tem esse embasamento de massa, ó. Estou conversando com tal público e com base nisso, eu vou começar a, de fato, estar tá comunicando a minha empresa de uma maneira que esse público tenha a sua atenção chamada. Uma coisa que eu esqueci de pontuar, mas vou falar agora. Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, pode levantar a mão aí. Volta e meia eu vou fazer, vocês têm alguma dúvida nesse ponto? Querem trazer alguma coisa? Porque o treinamento tem um tempinho extenso aí, então podem ficar bem à vontade para tirar dúvida. No final também tem meu LinkedIn, tem meu WhatsApp. LinkedIn não, Telegram. E aí a gente pode trocar uma ideia depois também. Mas continuando com a questão do ICP, a gente tem também muito a perspectiva, né, de atrair novos negócios. Eu botei nossos. Erros em Paris, mas era novos. E aí, por que a gente tem essa perspectiva? Querendo ou não, a gente fala muito da comunicação de marketing, fala da expansão de marca, mas se o ICP ele é baseado no perfil ideal de um novo cliente, o objetivo da gente é, de fato, atrair esse novo cliente, né? Então, faz muito sentido o ICP ele vir também com essa perspectiva de atração.
Juntamente com a comunicação, vem com a pegada de atração e finalizando com uma questão muito importante, que é otimizar o tempo do time de comercial. Porque aí, pensa comigo, tu sabes que tu tens um lead, que é antes, né, de virar o cliente, sabes que tu tem um lead que ele faz muito sentido para tua empresa e, sei lá, dos 4 últimos clientes, 3 conversavam muito com esse lead. A gente sabe que a gente tem que investir nosso tempo nele, porque falando em questão de probabilidade mesmo, é muito mais provável que a gente consiga converter aquele lead do que um lead que é um pouquinho mais diferente do nosso perfil ideal do cliente. Então, de certa forma, isso também serve para a gente trazer essa pegada da otimização do tempo do time. Massa. E aí, antes de passar para essa questão de falar um pouquinho sobre o NuCity, eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida quanto a ICP, tem algum ponto que não ficou claro, se vocês querem pontuar alguma coisa a mais. Vou fechar o microfone aí para quem quiser levantar a mão, hein? Em alguns segundos, ninguém se manifestou, mas qualquer coisa podem falar aí no chat. Eu vou pontuando. Massa. E aí eu trouxe essa questão, né, do ICP como um todo. E agora falando um pouquinho do CIT. Essa foto lindíssima, minha diretoria aí, maravilhosa. E aí no CIT, a gente vê que a documentação e a análise de dados é uma boa porta para um ICP. Bem alinhado, assim, com a realidade da empresa, sabe? Como é que a gente vai fazer um ICP alinhado com a realidade da empresa? Tem uma documentação para que a gente consiga entender, de fato, quem foi o nosso cliente e, a partir disso, a gente consiga traçar um ICP e ter uma análise de dados, que é justamente a gente tem, né, os artefatos para entender quem é o nosso cliente e a análise é o que vai, de fato, estar sendo essa questão do entendimento. E aí, quando eu falo de negócios, a gente tem a sub-área de comercial, a gente tem a sub-área de marketing e a gente tinha uma sub-área que tinha o nome de financeiro, mas a gente começou a migrar para a parte de inteligência de dados e finanças, obviamente. E ainda tem esse pezinho da parte financeira que, obviamente, é necessário ter. Mas porque a gente viu que era muito interessante ter a questão da inteligência de dados. Porque com base na inteligência, com base em toda essa análise, a gente conseguiria trazer frutos muito bons, não só para negócios, mas para o sítio como um todo. E aí falar disso é muito massa, maravilhoso, perfeito. Mas aí tu pode olhar para mim e dizer, massa, não tem como eu documentar se eu sou mais aspirante, se eu estou tendo essa perspectiva de estar vivendo o movimento Empresa Júnior agora. Não tem como documentar o que não tem registro, não tem o que documentar de fato. E aí que vem um grande ponto, que é a análise de mercado. É justamente uma grande chave e um ótimo ponto para começar. Porque assim, o CIT tem 27 anos de história. Então, por mais que seja muito difícil, né, a questão da coleta de dados, documentação é sempre um processo bem trabalhoso. Opa, saúde, Mayara. Documentação é sempre um processo bem trabalhoso. Mas concordo comigo que se tu já tem um embasamento prévio, já tem alguma coisa que você teve acesso, é mais fácil, né? É mais fácil traçar um ICP, porque tu já teve clientes antes. Então tu vai trabalhar para analisar esses clientes. Mas aí quando a gente fala, pô, massa, a perspectiva é muito positiva, estou entrando no mercado agora, estou começando a viver o movimento, o que é que eu vou fazer para traçar um ICP? É justamente que entra o segundo ponto, né, desse todo esse nosso momento aqui, que é a questão da análise de mercado. Por quê? Com a análise de mercado, a gente consegue trazer uma perspectiva muito positiva, que é a questão da análise de concorrentes, que é algo que a gente traz até em um dos nossos serviços, que é a concepção, também porque quando a gente traz a perspectiva da concepção, a gente não traz somente o protótipo final, que seria um entregável mais palpável para o cliente, mas a gente traz a validação do mercado. A gente pega uma ideia nova, está trabalhando naquela ideia, e a gente sabe que quando o cliente está investindo naquilo, não é só um valor, sabe? Não é só um dinheiro, não é só um preço, mas é investimento de tempo, de expectativa, de sonho, e aí a gente traz a validação do mercado justamente por isso. Porque aí na questão da validação, a gente consegue trazer uma análise de concorrente que mostra, ó, já tem gente que faz isso. E essa pessoa faz de tal maneira. E é onde a gente pega. E a gente trabalha, trazendo a perspectiva da concepção, com uma ideia que é completamente embrionária. E a gente vai trazer essa análise de mercado com a questão da análise de concorrente,
a gente pode também estar trazendo essa perspectiva para traçar o nosso ICP. Isso pensando no EJ que está, de fato, iniciando. E a análise concorrente é muito importante a gente analisar alguns pontos, né? Alguns pontos. Eita, olha a minha CEO aí, pessoal. Chegou ela, o quarto elemento dessa diretoria. Mas um ponto muito importante na análise de concorrentes é entender para quem tu vai vender, sabe? Baseado na análise de concorrente, né? Porque, querendo ou não, obviamente que o ICP como um todo é a grande personificação de para quem você vai vender, trazendo a questão da persona junto também. Mas quando a gente fala de análise de concorrentes, eu já vou trazer pontos que é tipo, massa, vou fazer análise de concorrentes, mas o que é que eu quero extrair dessa análise? E aí, vamos começar os pontos de extração, hein? A gente vai começar a extrair para quem a gente vai vender com base no nosso concorrente. E aí, a análise concorrente é muito de, pô, minha empresa, minha EJ, ela tem tal nicho, e tal EJ atua nesse mesmo nicho aqui. Eu preciso entender para quem essa EJ vende. Essa EJ vende B2B? Essa EJ vende B2C? Será que ela está vendendo diretamente para o consumidor ou ela está vendendo para a empresa? Por exemplo, no City, o nosso ICP, ele é muito pautado em startups, mas ele também tem empreendedor. E aí ele também tem empresas consolidadas no mercado. Isso vai sendo modificado muito pelo serviço que a gente vende. E aí é um ponto muito crucial para o ICP. Porque aí, como a gente traz o perfil ideal do cliente, antes do perfil ideal do cliente, a gente tem que trazer, olha aí, Mayara Samara, o que é B2B e B2C. É uma sigla em inglês, que basicamente traz essa perspectiva de o to é tipo, para, sabe? E essa questão do eu estou vendendo para um consumidor, eu estou vendendo para uma empresa, eu estou vendendo para uma empresa que vende para um consumidor, que é o B2B2C. Eu sou maravilhosa em inglês, pessoal, mas eu juro que eu me esforcei para trazer essa perspectiva para vocês. Mas aí, basicamente, é muito do que eu estava falando antes, baseado nesses pontos, entender para quem a gente vai vender. E aí, outro ponto muito relevante também é a questão dos dados demográficos. Porque aí tu tem a perspectiva de para quem tu vai vender, mas tu também precisa ter a perspectiva de para onde tu vai vender. E aí, os dados demográficos vêm muito com essa pegada de, poxa, o meu perfil ideal de cliente, ele é da região Nordeste. Massa. Se eu for colocar o meu time de comercial para tocar uma prospecção com lista de contatos, tu tem condições de filtrar por estado, por região. E tu sabe que o teu ICP, ele está muito baseado no sul-sudeste. Tu não vai filtrar para o nordeste. Se ele está baseado no nordeste, tu não vai filtrar para o sul. E aí é muito de também essa análise como um todo, não só nortear o ICP, mas ser utilizada como uma inteligência para de fato estar norteando os próximos passos dentro da EJ, sabe? E aí, falando um pouquinho mais sobre essa questão do perfil ideal do cliente e de conseguir extrair isso de análise de concorrente, a gente tem também essa questão de gênero, de trazer a questão da idade, para entender também e nortear a questão da prospecção. Eu sei que o meu público-alvo, ele está muito baseado em pessoas que ela tem X idade. Meu ICP está focado naquilo. Está focado na faixa etária de 25 a 40 anos. Eu não vou prospectar pessoas que têm menos de 25. Sim, às vezes a gente extrai um diamante do nada, mas é mais fácil o feijão com arroz dar certo do que extrair um diamante. É muito massa quando a gente extrai um diamante. Mas o feijão com arroz, ele é bem válido. E aí, por fim, eu trouxe a questão de renda e porte da empresa, por fim, da análise de concorrentes, calma. E Bruno olhou para mim e fez, já acabou. Mas, por fim, eu trouxe a questão de renda e porte da empresa, que também é algo que a gente trouxe muito em comercial, né? Aí, trazendo um pouco para a perspectiva do time da gente, a gente faz todo o processo de qualificação pelo BANT. E aí, o BANT tem toda a questão, né? O B de budget, o A de authority, o N de necessity e o T de time. E aí, vou explicar todas as siglas, mas esse ponto que eu trouxe é muito focado no B. E aí, o B, o budget, é de fato, né? Se o teu ticket médio ele tem um valor um pouquinho mais elevado, será que aquele lead faz sentido
E aí o budget é muito de, pô, eu tenho dinheiro para investir na tua solução. E aí vem a questão da autoridade, porque se você trata com uma pessoa na empresa que ela não tem um cargo, por exemplo, de diretoria ou de gerência, é muito mais difícil que chegue a tua solução até uma pessoa que possa, de fato, ter o poder decisório de estar contratando a tua empresa. Um N de necessidade, meio assim, meio na cara que, de fato, se a empresa ela não tem necessidade da tua solução, ela não vai fechar contigo. E o T de tempo, porque a gente sabe que Bruna vai olhar para mim agora, mas não é só vender por vender, é vender, possibilitar que o teu time realize esse projeto e possibilitar que o cliente tenha uma experiência positiva. Então, o tempo é muito importante. Tipo, poxa, o cliente quer um sistema interno para o próximo mês. Não tem condições. Se tu vender, vai ser dor de cabeça. Vai ser faturamento só para o portal mesmo, porque vai ser dor de cabeça, capaz de assumir projeto. E aí, esse bunch que eu trouxe, a questão do budget, ela retorna muito para esse ponto de renda ou porta da empresa. Trouxe a questão de renda. Caso a gente enxergue que o ICP da gente seja voltado para, por exemplo, empreendedor, e porte da empresa para caso seja de fato uma empresa, a gente consiga visualizar. Pô, essa empresa tem X colaboradores, então com certeza ela tem condições de adquirir uma solução nossa. Essa empresa tem tantos anos de maturidade e no momento está contratando. Se ela está investindo em contratação, ela com certeza tem condições de estar investindo também numa melhoria para os seus membros. E aí falei um pouquinho da análise de concorrentes. E agora vamos para a precificação, né? É um ponto muito importante. A gente fala muito de CP, a gente fala muito de análise de mercado, mas acredito que combina muito no ponto de precificação. Porque, imagina comigo, tu é uma J que chegou agora, e aí tá aí firme, trabalhando para conseguir fazer uma análise de mercado interessante, conseguir enxergar concorrentes, conseguir fazer com que eu entenda para quem eles vendem, e com isso eu vou basear minha prospecção nisso. Vou trabalhar junto com o time de marketing para uma expansão de marca, para que não só eu precise estar prospectando, mas para que a minha empresa seja conhecida, para receber também clientes de forma passiva. Massa, fiz tudo isso. Mas e se tu entrega uma precificação ruim? Temos um ponto aí. Temos um ponto muito danoso. Porque quando tu tem uma precificação ruim, não é somente ser algo danoso para o teu time, mas é algo danoso para o teu cliente também. Não tem uma precificação assertiva. Isso a gente fala em questão de perspectiva de valor, perspectiva de tempo. E aí é onde eu venho com esse ponto, né? Do quem precifica. Acho que é um ponto muito chave e que é um ponto que, para mim, simboliza uma grande virada aqui no City. De fato. Quando eu entrei no City, né, em 2022.2, 2022.2, eu sou meio novinha no City, mas eu juro que no médio eu já tenho um tempão. Quando eu entrei no City, a gente tinha muito problema voltado a, pô, o time precificou X tempo e a gente não vai ter condições de entregar porque esse tempo foi irreal. E aí, massa. A gente, poxa, pro NPS isso é péssimo, pro cliente isso é péssimo. Um dos nossos valores é todos pelo cliente. Então, isso não condiz nem com os nossos valores. E era muito preocupante pra gente isso. E aí, quando eu entrei, teve a gestão, né, que Fernanda foi minha gerente. Ela disse, massa, já começamos a analisar quem precifica. É necessário que a gente, de fato, construa uma jornada de precificação que ela faça sentido, não só para a gente, mas para o cliente. Será que olhando para a tua EJ, faz sentido tu pegar o teu time de comercial, botar ele para precificar, para vender e fazer tudo? Porque a gente traz a perspectiva de comercial muito do olhar de, pô, quero entregar algo bom para a empresa, mas quero entregar algo bom para o cliente. O comercial, ele vai ter esse feeling de, talvez se a gente botar esse valor, o cliente não vai aceitar, porque ele não tem condições de pagar. Mas a gente tem que entender também que soluções, que é aqui no sítio de soluções, mas projetos, tem o feeling de quem está fazendo, pô. E é esse feeling que a gente precisa tá caminhando junto com quem precifica, sabe? Porque, querendo ou não, uma pessoa que está em comercial, a gente vai pegando precificação e a gente vai começando a ter uma noção muito massa. A gente vai começando a conversar mais. Muitas vezes a gente precifica sincronamente em call, mas uma pessoa que ela está desenvolvendo, que ela está concebendo aquele projeto, ela vai ter uma visão muito massa também. É uma visão de quem trabalhou naquilo. Uma visão de
trazendo para a perspectiva de tecnologia. Hoje em dia, um gerente de software, um desenvolvedor da gente, eles sabem, em média, quanto tempo, por exemplo, eles passam codando uma tela de login. E aí eles vão botar X horas para uma tela de login. Será que uma pessoa de comercial teria essa assertividade? E aí é muito do quem. Mas baseado no quem também, eu trouxe essa questão, né? A precificação, ela começa na área de comercial. É muito importante falar isso. No caso do sítio, na sub-área de comercial. Mas ela não fica somente lá. Porque, no fim, o que é que a gente quer entregar, sabe? Para o cliente? O preço ou o valor. Porque preço a gente tem de bolo no mercado. Talvez ele precifique com a gente e diga, massa, encontrei um freela que faz esse projeto que tu falou que faz por 15 mil por 2. E aí é muito difícil que a gente consiga segurar, a não ser que a gente tenha agregado valor ao cliente. E é muito baseado no que a gente enxergou no City. Sim, a gente consegue agregar valor com base na escutativa de comercial. Por isso que eu digo que a precificação começa em comercial. Mas como é que a gente traz essa perspectiva de agregar valor no final do projeto, com a satisfação do cliente? Como é que a gente consegue mensurar isso? Uma precificação que não seja assertiva, com certeza vai ter uma relação extremamente danosa com o cliente. Então, a gente deixa o valor de lado. É algo muito importante de visualizar. Preço e valor tem uma diferença muito grande. O preço é o que ele vai pagar, mas o valor é o investimento dele. E como eu disse inicialmente, investimento não é só dinheiro. É tempo, expectativa, toda a credibilidade mesmo da empresa em si. E aí eu trouxe novamente essa questão, né? Uma fotinha da gente lá no Energy, coisa linda. E aí o que eu falei, a escutativa comercial, alinhada a uma boa definição de escopo, é essencial para a precificação assertiva, para agregar valor ao cliente e agregar valor também à empresa. E aí acredito que eu estou já quase chegando nos últimos pontos que eu vou tocar desse treinamento. Foi um pouquinho mais rápido do que eu esperava, mas estou chegando perto dos últimos pontos. Mas o porquê que eu frisei tanto isso? A precificação não é só o processo de dar um preço àquilo, sabe? A precificação é toda baseada num escopo também de projeto. E aí eu não poderia deixar de falar de CP, análise de mercado, precificação, sem falar do bendito escopo do projeto, que é essencial e que vai ser muito bom para vocês, até para trazer um pouco de direcionamento de dicas do que vocês podem analisar para, de fato, estar traçando um escopo assertivo, consequentemente, trabalhar para uma precificação cada vez mais assertiva. E aí, o escopo do projeto, eu brinco muito com o líder de desenvolvimento da gente, que é um grande processo de análise de variáveis, sabe? Você precisa ter uma análise de variável absurda, porque assim, a gente sabe quanto é o ticket médio do City, mas se a gente olha para aquele projeto e diz, caramba, talvez aquele cliente tenha uma necessidade que não tenha uma complexidade que atinja aquele valor. É uma análise de variável também. Talvez a gente tenha um time que ele vai pegar uma troca de gestão. Aquilo também é análise de variável. Tu tem que entender que tu vai entrar um time novo, tem a capacitação do time novo, sabe? E aí é muito do que eu falo para Mike, que eu converso muito com o Mike, ele fala muito para mim também. Massa. E aí falando um pouquinho de escopo. Quais são as dicas que eu trago para vocês sobre como a gente vai de fato estar formulando o escopo de um projeto? Ponto 1. Descrição e objetivo. É muito, muito importante. E nisso eu não falo somente na definição do escopo, mas na maneira como vocês vão passar para o cliente, sabe? Descrição e objetivo é um ponto muito chave, porque se tu tem um projeto que ele está descritivo assertivamente, a chance de tu ter um problema futuro com o cliente por falta de entendimento é muito mais difícil. E se tu tiver um problema, pelo menos tu diz, poxa, velho, eu expliquei tanto, eu trouxe tanto esse ponto, não estou com a consciência pesada. Isso é muito bom. Isso é muito relevante. Menos dor de cabeça. Quanto menos dor de cabeça, melhor. E aí eu trago muito objetivo também, que é uma grande questão de alinhamento entre escopo do projeto, baseado no que soluções traz, e alinhamento entre escopo do projeto, baseado no que o cliente passou para comercial. O objetivo é um grande casamento aqui, ó. Comercial teve a escutativa, entender qual era o objetivo do cliente. Massa. Dá para a gente fazer isso, soluções? Ou dá para a gente fazer? Perfeito. Vou chegar ali no time e vou dizer, ó, a galera falou que dá para fazer. Dá para fazer? Show. Alinhamento com o cliente. É um grande casamento. O objetivo do projeto ele não é só baseado no que a gente vai entregar,
mas na expectativa do cliente, e isso a gente faz aquela linda união. O que é muito bom para que a gente consiga até trazer a questão de fidelização. Um cliente encantado, é muito possível que ele fique. Um cliente que teve um estresse no projeto, ó, é pegar o beco bem fortemente. E aí, outro ponto que eu trouxe é entregáveis e etapas. E conversa muito com a descrição também, né? A descrição eu vejo numa pegada mais geral, mas a parte de entregáveis e etapas, eu vejo uma maneira de ser mais claro para o cliente. Para o cliente, por exemplo, quando eu trago a perspectiva de apresentar uma concepção, eu não quero que ele pense, poxa, eu vou ter as telas e não vou ter o sistema desenvolvido. Eu quero que ele pense, poxa, eu vou ter um user story, eu vou ter todo um esquema de prototipação, que eu vou pegar um time de desenvolvimento e isso vai guiar o time. O time não vai ter dor de cabeça baseada em design, porque os entregáveis da concepção vão fazer com que a gente consiga visualizar isso, sabe? Eu trago muito a perspectiva de concepção de tecnologia, porque eu sei que é assim, mas com certeza isso dá para vocês trazerem para a perspectiva de vocês mesmo. Entregáveis no geral. Você tem o escopo do projeto, tem os entregáveis. Se tu pontua aquilo, traz muito mais valor para o cliente e traz muito mais seguridade, não sei se essa palavra existe, mas uma segurança mais forte para você. Ai, já estão rindo da minha cara, que bem na minha frente. Traz a segurança mais forte para você. E outro ponto também, que eu acredito que agrega muito valor ao cliente, é a questão das etapas, sabe? Você precisa visualizar o que vai ser. Olha só, Sofia disse que existe, então existe. Obrigada, Sofia. Em você eu confio. E aí, trazer as etapas é muito, muito importante. Porque se pensa comigo, vou remeter novamente ao universo da tecnologia, mas pense em vocês com um projeto que tem um ticket médio alto. Está dizendo para o teu cliente que ele vai investir 20 mil reais. Massa. Se tu destrincha bem as etapas, vai ficar mais claro na cabeça dele o porquê daquele valor, o porquê de cada ponto. A gente vai trazer essa perspectiva de, pô, eu tô deixando o meu time trabalhando naquilo para te entregar isso no final. E aí também conversa muito com a questão de descrição. Descrição é o grande grosso e a gente vai desmembrando aí em entregáveis, em etapas, em objetivo. E outro ponto muitíssimo importante: equipe e prazos. É muito, 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 muito importante. Você deixar claro para o cliente. Massa. Eu tenho essa entregável, eu tenho essa etapa, descrição, eu tenho esse objetivo. E vai ser essa a equipe que vai estar trabalhando contigo. Até porque é muito importante que tu visualize que o passo futuro, o ponto de contato futuro do cliente, não é mais contigo que vendeu, mas é com a equipe. Então já começa apresentando, já começa mostrando essa perspectiva, fazendo a reunião que traga o alinhamento do cliente com a equipe. E por fim, prazo, que é muito importante também, né? Ele não vai dizer, ó, investe 20 mil aqui, daqui a 87 anos tu vê o resultado. Não tem condições. O cliente precisa ter muito claro também quais são os prazos, até para ele entender qual vai ser o momento que ele vai conseguir visualizar aquela solução em que ele investiu. E vamos para a grande proposta comercial. O porquê que eu falei de escopo antes da proposta? Na minha cabeça tem uma linha lógica muito clara, sabe? E aí eu trouxe desde a questão do ICP para a questão da precificação. A precificação conta grandemente com a definição do escopo, obviamente. E aí, por fim, tem a grandiosa proposta comercial, que contém tudo que eu trouxe da questão do escopo e contém a brilhosa apresentação da pessoa de comercial, que vai estar lá trazendo toda a perspectiva de, poxa, a gente pensou nessa proposta para você e essa proposta foi feita para você. Mas qual é a grande importância dessa proposta comercial? Nortear o contrato. A proposta, ela tem que trazer uma perspectiva muito clara para o cliente do que vai estar de maneira mais, obviamente, geral no contrato, dos pontos assim principais que vão estar no contrato, que são esses pontos que eu tinha trazido anteriormente. São os pontos-chave. Obviamente que no contrato a gente tem N cláusulas que não tocam tudo que tem na proposta, mas é importante que nessa proposta a gente consiga assegurar que várias coisas que vão conter no contrato já foram mostradas para o cliente. Até para a gente não ter um gap
entre o momento que se envia o contrato e o momento que o cliente fecha. Ou esse espaço aqui também está contando o teu funil de vendas, sabe? Então, tem uma proposta clara, tem uma proposta que contenha o escopo do projeto de maneira mais minuciosa, para que o cliente esteja mais ciente quando recebe o contrato. E aí, no contrato, ele vai visualizar pontos mais voltados para a questão jurídica, de fato, sabe? E aí, a proposta, ela serve também para estar vindo, te assegurando de maneira mais firme. Eu acabei. E agora, vou abrir um momento aí para dúvidas. Falei para caramba, eu sei que foi muito conteúdo. É que ICP e análise de mercado engloba bastante coisa, pessoal. Não dava para falar de ICP e análise sem falar de precificação, escopo, proposta. E aí eu vou abrir um momento agora para dúvidas de vocês. Eu tinha deixado um negocinho separado caso desse tempo, e acredito que vai dar, porque são 7h45. Então fiquem à vontade para tirar dúvidas. E eu queria mostrar um pouquinho de uma proposta da gente, tá? Sem os dados do cliente, obviamente, mas para vocês conseguirem visualizar. E aí eu acredito que vai ser bem, bem massa, assim, para o momento. Obviamente não tem como eu trazer a questão do ICP. Eu poderia trazer o ICP da gente, mas não ia fazer tanto sentido assim, vocês só visualizarem o ICP. E aí eu pensei em trazer a proposta e vou deixar a Brendinha falar agora. Boa, Rio, você como sempre foi sensacional. Gente, acho que vocês lembram, né, que eu falei no início lá da jornada que eu vim do City, então sempre fico muito bestinha vendo as meninas darem capacitações, porque é muito bom ver elas retribuindo o quão grandiosas elas são. Então, parabéns aí, Rio, pelo treinamento. E no caso, eu não queria tirar uma dúvida, mas eu queria que tu desse uma dica para as EJs que estão aqui. A gente tem EJs que estão em diferentes níveis ali de maturidade nessa parte comercial. E eu queria que tu desse uma dica para elas, assim, de qual seria o primeiro passo. Eu que estou ainda estruturando a área comercial da minha empresa júnior, eu ainda estou entendendo quais são os papéis que tem que ter, até o meu modelo de negócio. E qual seria a primeira etapa que o pessoal poderia dar para entrar nesse caminho de maturidade aí, pesquisar sobre o CP e tudo mais. Massa. Vê. Eita, o eco. O primeiro passo, eu não diria que é um passo estritamente. Tá dando eco igual. Foi. Eu não diria que é um passo estritamente assim da área comercial, sabe? Mas eu acredito que é muito de uma mentalidade de alinhamento. E aí, o porquê que eu falo isso? Quando a gente está começando um EJ, eu acredito que é muito fácil você falar, não, eu preciso focar na minha sub-área, crescimento da minha sub-área, e eu preciso focar na atividade de fato de comercial. Mas quando a gente olha e a gente fecha a cabeça aqui para comercial, a gente perde muita coisa, sabe? E aí eu diria que o primeiro passo seria de entender todo o conjunto como um grande alinhamento. E, poxa, eu não consigo realizar isso sem ter um alinhamento, por exemplo, com o pessoal de projetos. Eu e Bruna mesmo, a gente vive conversando sobre essas questões. E eu acredito que é muito de estruturar essa mentalidade de ser pela EJ e não ser por comercial. É isso que faz com que a gente consiga não só entregar um projeto bom, mas, de fato, cativar o cliente, que acaba sendo um grande ciclo de retornar para comercial, sabe? Se você tem uma venda assertiva, cativa o cliente e o cliente retorna para comercial. Ele sai de comercial, vai para projetos e retorna. E acredito que seria um ponto muito importante para a gente falar como primeira etapa. Segunda etapa, assim, que não necessariamente precisa ser uma segunda etapa, mas que seria bastante em paralelo a isso, pô, tem muita gente que sabe. Tipo, não fica com vergonha, não fecha a tua cabeça. Tipo, a gente tá no movimento Empresa Júnior e a gente tem muito o que beber das águas do conhecimento, assim. É uma expressão bem coach, mas eu juro que faz total sentido. Tem muita gente que sabe. Talvez o que é o teu ponto de dor hoje é um ponto que uma pessoa pode te ajudar absurdamente. Então, não se fecha. Eu tenho certeza que você achar, vou fazer uma análise de mercado aqui, analisei uma empresa que está no mesmo nicho que eu do MEG. Se tu mandar uma mensagem para trocar uma ideia, eu tenho quase certeza que essa pessoa vai te responder, sabe? A empresa vai te responder e vai estar conseguindo te auxiliar. Então, às vezes as coisas são muito nebulosas para a gente, mas para uma pessoa que já passou por esse processo, pode trazer uma perspectiva mais de caminhada mesmo, sabe? Caminhada, assim. E aí o alinhamento, junto com, de fato, tá buscando essa questão de estruturar com base no que pessoas já fizeram, é muito massa. Muito massa buscar um benchzinho aí. Diria que seriam os primeiros passos.